tema da aula de hoje, nós vamos falar agora sobre os selos. Os 7 selos. Na verdade, vamos falar sobre os primeiros 6 selos. E também sobre a tribulação. Lembrando que o momento em que João está escrevendo a carta é por volta do ano 95, durante o Império de Domiciano. Era a segunda perseguição a todos os cristãos. E nesse momento o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha muito próxima da cidade de Éfeso, aonde ele também teve o seu ministério fortalecido. Bom, Bispo G, nós vamos começar lendo o capítulo 6. Lembrando que o livro de Apocalipse vai falar sobre o porvir, sobre o fim de todas as coisas. E esse capítulo vai começar a falar sobre os cavalos, né, e os cavaleiros do Apocalipse. Então vamos ler o capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abria um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi. Então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bispo G, muitas versões sobre o tal do cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Tem gente que fala que é Cristo, tem gente que fala que é o anticristo. E aí, afinal, quem é essa figura? Então vamos às duas interpretações, né? Porque aqui são um cavalo. Bom, primeiro cavalo, símbolo de poder. E cavalo é poder humano, poder de entidades, de estruturas humanas. Então, a gente tem que entender também nesse contexto da palavra de Deus. Esse primeiro, ele sai de branco. Então, alguns atribuem que é Jesus Cristo, porque ele tem uma coroa e sai para vencer. Essa é uma ótica. E no início, vamos dizer, desse processo dos selos, já figura que Jesus Cristo já iria à frente. Essa é uma concepção. Depois que vem os demais selos, que são juízos de Deus, Jesus vem para vencer e está presente. Essa é uma ótica. A outra ótica é que esse é o anticristo, que tem aparência de bem, isso, segundo as escrituras, seria uma realidade. Ele vai receber uma coroa, porque de uma certa forma ele terá poder e autoridade para exercer até de ordem mundial. Ele vem de branco, então esse é um lado que seria mais para Cristo, por causa da pureza. Mas o branco também pode ser o quê? A marca de um disfarce do que ele é, porque ele vai ser bem recebido. Então é o aspecto do anticristo. Ele vem para vencer. Mas se nós olharmos na ótica do processo, é mais o anticristo porque vem depois a guerra. Aí vem todo o processo de guerra e de morte, de peste, quer dizer, um processo que começa com aparência de bem, porque o anticristo vai enganar a todos e vem para vencer. Ele será um vencedor durante um determinado tempo e vai manifestar depois essa estrutura. Então, ambos dá para a gente entender, mas eu acho assim, na ótica do Apocalipse seria mais esse processo, né? O primeiro cavalo é o anticristo trazendo o engano. Essa é uma denotação que a gente deve ter coerência. Eu vou ler um texto que reforça a quem acredita que seria o anticristo, né? Que está em Mateus 24. O capítulo 24 de Mateus, ele é um texto dedicado a que Jesus fala sobre o fim dos tempos. Jesus dedica a explicar aos discípulos sobre o fim dos tempos. Então diz assim o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí vem a resposta de Jesus. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então aqui seria um apoio, porque quando você faz uma comparação de Apocalipse 6 com o livro, com Mateus 24, que é uma narrativa anterior, Jesus explicando o fim dos tempos, nós vamos perceber que a sequência é perfeita. Ela segue esta sequência de fatos. Então aqui interpreta-se que seria o anticristo por quê? Porque viria enganando a muitos, falando em meu nome. Tá? Então está aí uma defesa. Por isso a gente fala que, para falar de fim dos tempos, é melhor nós nos apoiarmos ao que Jesus fala do que o próprio livro de Apocalipse. É verdade. Né? Agora, Zacarias 6, Bispo G, nós vamos ler agora, fala um pouquinho também sobre cavalos, uma conexão que tem com esta passagem de Apocalipse. Vamos ler. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze.
No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem donde estavam perante o Senhor de toda a terra. Esses cavalos que Zacarias vê aqui, Bispo G, mesmo eles sendo de cores semelhantes, né, baio, vermelho, preto, branco, tem as mesmas cores, enfim, a situação aqui é bem diferente. Agora, o anjo fala, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. É diferente, então, daquilo que é no Apocalipse, ou não? Bem diferente, porque há um processo, né? A gente percebe que os 7 selos são abertos. Então haverá um processo. Aqui não, aqui a gente vê que eles saem já com determinação. E algumas determinações diferentes daquelas que são no livro do Apocalipse, são funções diferentes. Então também denotam poder, porque cavalo é poder, mas aqui não é a figura do Apocalipse do final dos tempos. Alguma coisa mais orientada para aquele período, o período que se assemelha mais até o período grego que viria posteriormente. Maravilha. Vamos agora abrir o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Bispo G, o que significa o cavalo vermelho e o seu cavaleiro? Simboliza o poder da guerra. Então, após o anticristo, vem esse poderio de guerra, né? Porque engana por um determinado tempo, exerce um poder e depois começa um processo de guerra. Então, aqui fala sobre espada, fala sobre o derramar o sangue, por isso que ele é vermelho, porque haverá um grande derramamento de sangue que é baseado na guerra. Eu não me lembro agora a passagem, Bispo G, mas é aqui em Ezequiel, mas que fala exatamente sobre isso, né? Que aquele que não morre pela espada, morre pela fome, o que não morre pela fome, assim vai, né? Nós vemos uma forte ligação nesse processo de destruição causado pelos cavaleiros do Apocalipse. E vai ser o pior de todos, né? Porque a Bíblia fala, porque ele fala que um dos juízos de Deus é esse, né? A guerra, a espada, a peste, a fome e a peste. Que seriam as enfermidades. Várias vezes, que é o juízo de Deus que viria. No Antigo Testamento fala muito. Então, aqui só que não é um juízo, é algo bem mais ainda aprofundado, que é o da grande tribulação, é o pior que já existiu. Agora vou ler um versículo do mesmo capítulo que nós estávamos lendo, Mateus 24, diz assim, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, mais há um paralelo na sequência. Isso. Jesus falando, primeiro do espírito enganador do anticristo, e agora falando da violência, da guerra que virá. Confirmando exatamente o que o Bispo G falou. Perfeito? Vamos ver mais uma passagem agora, terceiro selo aberto. Vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa o cavalo preto, Bispo G? E com a balança, né? Porque o cavaleiro, além de estar no cavalo preto, ele estava com uma balança na mão. E nós vemos aí uma medida interessante, porque ele fala que a medida de trigo e vai ser comprada, que é pouco trigo, que vai ser comprada com um dia inteiro de trabalho. Então, um cenário de fome, um cenário de muita miséria. Então, o que significa esse cavalo preto? Então, esse cavalo preto é a fome, mas uma fome não para dizimar, mas uma fome para manter. Então, vai haver uma manutenção da vida, mas uma manutenção num esquema de muita pobreza. Porque mesmo que seja, você vai trabalhar por 1 denário, né, que é o trabalho de um dia, o que você vai ter? Você vai ter 3 medidas de cevada. A cevada era mais pobre um alimento do que o trigo, mas é uma medida que dá para você comer, dá para pôr, você come, alguém come, a família come. Agora, veja um detalhe, também que diz assim, e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, vai ter ainda azeite e vinho. Então não é uma miséria total a ponto das pessoas morrerem de fome.
porque é um período prolongado de miséria. Uma miséria que vai durar muito tempo, porque vem ainda outro cavalo. Então, é um aspecto proposital para que seja duradouro, porque a gente vê, às vezes, guerras que vêm e acontecem e a pessoa morre de fome. Aqui não vai morrer de fome, não. Depois da guerra ainda vai ter um processo que é onde cria um outro lado que nós vamos ver depois, que é a endemia. E o curioso é não danificar, ou seja, manter o azeite e o vinho com o mesmo custo, né? E aqueles serão muito preciosos. Que é algo precioso. Porque, tem que manter. Porque o azeite e o vinho é um produto muito mais caro e valoroso do que cevada e trigo, que é coisa básica. Ou seja, o que é básico vai ficar caro. É isso mesmo. É um cenário de fome, né? E em contrapartida... Quer dizer, ainda vai ter vinho e trigo, mas vai ser muito precioso. Não danifiques, olha, cuide, zele, que é isso. É uma fome, mas é uma fome que vai se manter. Vai ser um estágio de miséria, não aponta a pessoa morrer de fome. Jesus falando isso, versículo 7, Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é só o princípio das dores. Não é? Então, mais um aí, continuando a sequência. O que Jesus fala em Mateus 24, perfeitamente alinhado com o que João fala em Apocalipse 6. Vamos abrir agora o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora vem o cavalo amarelo, Bispo G, e vai matar com outras formas. Espada, fome, mortandade, mortandade está ligado à peste, alguma coisa do gênero? Isso, é a peste, né? O que surge, né? Nós vemos que um dos juízos que existem no Antigo Testamento é a peste. Então, quando um povo ficava realmente contra o Senhor, o juízo era dessa maneira, era a espada, a fome e a peste. E isso aqui a gente percebe que é o quarto, né? Que seria, né? E o aspecto amarelo, porque o amarelo aqui, que é colocado, né, quando fala do cabelo amarelo, não é um amarelo simplesmente, é o amarelo chloros, é o termo. Chloros. E o cloro, chloros no grego. O cloro é um amarelo esverdeado, é um amarelo doentio. Pode reparar que o cloro é assim, ele é quase um verde, é um aspecto meio doentio, que é a marca da peste, que é aquilo que é a expectativa que viria depois. Então, olha só, então seria então a morte. A gente pode chamar de morte por todos os meios. Isso. Porque também quais são os meios da pessoa morrer? Né? Ou a pessoa morre naturalmente ou acidentalmente, ou ela morre pela violência. Agora, morte com uma influência externa seria violência, fome ou peste. E num ambiente assim, por isso que é liberado aqui, a gente vê, né, matar a espada, pela fome, com a mortandade e as feras da terra. Porque todo esse... Imagine você num ambiente pós-guerra, pouco alimento. O que vai acontecer? As pessoas vão lutar por pouca coisa, vão se matar por pouca coisa, né? Então, é meio Mad Max, né? Meio aquela... Mas é algo assim mesmo. Filmes apocalípticos. Né? Esses filmes que existem por aí, apocalípticos, traz no bojo, né, essa condição, que eles perdem a humanidade por pouca coisa. O livro de Eli, né, que é outro também. Isso também. Muito bem. Olha o que fala na primeira carta aos Coríntios, 15, 25 a 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Está aí mais uma figura, né, algo relacionado nessa figura que é a morte, que é esse cavaleiro, né, e que vem exercer esse juízo final, que é mais uma ligação com o Antigo Testamento, né, o juízo através da morte. Bom, vamos continuar aí. Quinto selo, Bispo G. Vamos ler o versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam a ser mortos, como igualmente eles foram.
Bispo G, nós estamos vendo aqui a questão dos mártires, é isso mesmo? Uhum. Aqueles que morreram em nome de Cristo, eles estão pedindo justiça. Estranho isso, a figura, eles estão clamando por justiça, mas quando uma pessoa morre, ela não vai direto ao juízo? Então como é que ele está clamando por justiça? Mas o que clama é o sangue, né? E é uma figura espiritual, porque o sangue do cordeiro clama por vida. Mas você vê que fala sobre o sangue de Abel, né? O sangue de Abel que clama ainda. Depois de morto ainda clama. Clama por quê? Clama para que haja o quê? Justiça, para que se manifeste, porque o sangue de Abel trouxe justiça e trouxe também punição para Caim, porque Caim, a maldição da terra aumentou muito depois do derramar do sangue. Então, esse sangue que é derramado dos justos vai clamar por justiça e vai clamar diante do trono de Deus. Aqui é uma figura, né, dessa justificação. Cada um deles teve vestidura branca, repousassem até, sim, o dia do juízo. Agora, nós vemos isso também em Mateus 24. Olha só o que Jesus fala no versículo 9 a 12. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está aí, ligando ao quinto selo, né? A perseguição que gera os mártires, aqueles que vão morrer em nome de Cristo. Perfeito? E agora nós vamos para o sexto selo. Apocalipse 6, versículo 12 em diante. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Bispo G, é impressionante como vai falar aqui no texto sobre os danos à terra, à natureza. Então a natureza vai sofrer também este juízo. Nós vemos um texto muito parecido com o que Jesus fala, no próprio capítulo 24, versículo 15. Fala assim, olha, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Aí versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É claro que fica difícil a gente alinhar uma completa cronologia entre o que está falando nos selos com a volta de Jesus, porque já fala o quê? Que o dano à natureza anuncia a vinda de Cristo, que vai coincidir com o arrebatamento, Bispo G? Então, a vinda de Cristo é o arrebatamento. Então, aqui no caso, o que ocorre é que quando nós tratamos no Apocalipse, ele vai ter um desdobrar, né? Então, o sexto selo, ele vai se prolongar. Vai ter as 7 trombetas e assim por diante. E a sexta, quando chegar na sexta trombeta, aí vai se prolongar porque tem os 7 cálices. Então, é um desdobramento. Então, o Senhor Jesus trouxe um resumo, vamos dizer, daquilo que vai acontecer. Então, cataclismas violentos sobre a terra. Obviamente, a gente já vê aí que o final, a guerra que vem é uma guerra nuclear, a ponto de abalar as estruturas do planeta. É a situação aí bem forte. A gente percebe que aqui, o Senhor fala da negridão do sol, aqui fala, o sol se tornou negro como saco de crina. Quer dizer, ele se torna negro. Então, batendo com tudo que Jesus fala. Só que aqui vem o quê? Um pormenor. Não podemos esquecer, o mesmo Jesus que estava lá, é o Jesus glorificado agora.
que começa a trazer os pormenores desse processo que acontecerá no futuro. Antes nós lemos Apocalipse 7, vale lembrar que o Apocalipse 7 ele é como que um acréscimo dentro dessa história, porque ele vai falar dos selos. Então, antes de entrar no 7º selo, João ele vai dedicar esse capítulo a falar daqueles que vão ser salvos, nesse período da tribulação, nesse período terrível em que os selos são abertos. Então vamos ler. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Eles estão me dizendo: São esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que impressionante. Antes de explicar isso, Bispo G, olha o que Jesus fala no versículo 31 e 36 do capítulo 24. Olha como está ligado. Até o início, do capítulo 7, fala assim, de Apocalipse, que ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra e assim por diante. Olha só o que Jesus fala. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 36. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós vemos aí todo um cenário, falando dos selos e tudo mais, mas mesmo que Jesus está falando sobre essa figura daqueles que serão salvos, mas nem eles, e ninguém vai saber o momento que ele vai chegar. Perfeito. Agora, o Apocalipse 7, espiritualmente, se dedica ao quê? A te chamar a atenção. Você está com a tua salvação garantida? Então, ele vai falar de um monte de figura, Bispo G. Eu quero começar perguntando sobre os 144.000 selados. Quem são estes 144.000? Bom, os 144.000, então, é um número exato, vamos dizer assim. Então, existem 1.000, assim, falam a respeito deles 154.000, são alguns, que dizem que são os que vão ficar mais próximos do Cordeiro, que é o número exato. Mas o que eu entendo, a maneira que eu entendo desses 144.000, são aqueles que têm esse mover na sua vida, os apóstolos, porque o que é 144.000? 12 vezes 12. Então, é 12 ao quadrado e 10 ao cubo, ou 12 vezes 12 vezes 1.000. Então, é um número que marca o quê? Aqueles que estarão mais nessa visão do que propriamente um número exato. Porque o céu não pode ter um compartimento para 144.000, sejam judeus, porque alguns atribuem que são os judeus, ou sejam os mártires, como outros atribuem seriam os mártires, ou sejam os cristãos, mas 144.000 é muito pouco, Se forem os cristãos, mesmo se forem judeus também. Então é um número mais exato de que nós temos que trabalhar muito para que essa salvação ela possa se ampliar. É um número muito exato para ser, inclusive com componentes, muito sólidos, 12 vezes 12, 10 vezes 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. Então é uma multiplicação muito exata. E não é só judeu, Porque o judeu ele estaria limitado à tribo de Judá. E fala que são das 12 tribos dos filhos de Israel. Então é uma figura muito interessante, Provavelmente vão ser os testemunhas de Cristo, As testemunhas, até vir outras testemunhas, que aí já é outro assunto. Então, e se fosse assim, veja, da tribo de Judá foram selados 12.000. A tribo que é maior é a tribo de Judá, que até hoje está aí. Agora, houve tribos que logo no início, a tribo de Dan, ela se dispersou. Simeão também. Simeão, a Naftali e outras, elas vão se dizimar.
deixam de existir praticamente, né, durante a história. Então, por isso que eu falo, é um número exato, não é um número profético de que 12 mil exatamente, mas que há o quê? Há um grande contingente desses que serão alcançados também. Então, porque nós não podemos interpretar as Escrituras como números exatos, senão é tipo assim, já existem os eleitos, já existem aqueles que estão uma cruz para serem salvos e outros têm uma cruz para morrerem. E não é assim a justiça de Deus. E eles serão selados, e como é que a gente vai descobrir, como é que hoje, como é que pode existir hoje alguém da tribo de Naftali? Então. E Da como tribo de seria? Azer. Vamos dizer, então, vamos dizer, pegou os 12 mil que ainda existiam por aí dispersos, na época da dispersão, ainda próximo de Jesus. Agora, judeu tinha um monte na época. Pois é. Então chegava, opa, acabou, deu 12 mil. Agora os outros estão perdidos. Pois é. Não tem cabimento, né? Porque os judeus ia ser rápido o preenchimento dos 12 mil. Então não é realmente esse número exato, mas é o que é, nada mais do que um número entre aspas, perfeito, um número matemático daquilo que é uma porção grande, entre aspas, e manifestando aquilo que é a justiça de Deus para aqueles que fizeram aliança, a despeito de ser uma aliança que foi feita no Antigo Testamento. A maioria dessas tribos aqui não participaram da aliança com Jesus. A grande maioria delas, que foram, infelizmente, dizimados na época dos assírios, e depois o remanescente que tinha, a dispersão acabou. Depois ele fala que ele viu, como nós vemos aqui, uma multidão que ninguém podia enumerar, de vestiduras brancas, sei lá. Aí ele perguntou, né, quem são? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então é muito difícil. Alguém poderia interpretar um texto desse? Poderia falar assim, 144 mil, que seja exato ou não, são aqueles que foram ministrados como espíritos cativos quando Jesus... E aí já misturaria uma coisa completamente atemporal. Já sairia da tribulação. Porque aí a pessoa foi salva, foi selada quando Jesus estava na cruz, que foi quando Jesus pregou para os espíritos em prisão. E essas multidões seriam posterior a Jesus, então. Que são multidões. É difícil você falar uma coisa, é isso ou é aquilo, significa isso ou aquilo. Né? Mas o que nós sabemos é que são multidões que foram lavadas. Então, esse aspecto das multidões que é importante, foram lavados no sangue do Cordeiro, porque existe um lado, Dani, que a gente não pode ignorar. Existem épocas. Então, a época do início da Igreja Apostólica foi uma época de perseguição. Então, quantos, talvez, melhores do que nós, foram mortos ali? Mas também, quantos que não tinham vida no altar e foram mortos também na perseguição? Então, como é que seria a justiça de Deus? Será que esse grande contingente de mártires vão ocupar um espaço melhor do que talvez eu ou você, que temos dedicados a nossa vida ao Senhor? Porque há um local especial que Apocalipse vai falar dos mártires. Mas não são simplesmente mártires que simplesmente morreram, mas sim aqueles que tinham vida, que estavam no altar. Então, existe esse lado. E aqui, multidões que lavaram o sangue do Cordeiro, quer dizer, porque a graça também, ela não pode ser melhor para você ou melhor para mim. Ela tem que ser também uniforme. Cada mártir teve um contexto. Sem dúvida. Né? É muito diferente um mártir, como na época do 1º século, com um mártir do 2º século. Por exemplo, fazer uma análise histórica. Perfeito. O sentimento era outro. E o mártir do nosso século? Então, vamos colocar, Daniel, acho que até é apropriado. Porque a palavra mártir, ela se tornou um termo de morte, mas não era. Mártir era testemunha de um ideal, alguém que sofria por um ideal. E o mártir desse século, nosso apóstolo foi um mártir desse século. Ele sofreu consequências violentas numa época que não seria normal. Porque a gente sabe o que acontece e o que aconteceu naquela época era normal. Domínio romano, domínio das potestades, numa época de ignorância, onde matavam as pessoas de qualquer jeito. Hoje não, hoje é um outro período, mas ainda assim. Então, eu tenho esse entendimento, que o mártir é alguém que é o quê? Uma testemunha que sofre por essa condição e que tem um lugar especial e adequado. Não necessariamente o mártir é aquele que morreu fisicamente em nome de Cristo. Não, é uma testemunha. Mas exatamente, e aquele que entregou a sua vida completamente para o serviço? Por que não pode ser considerado mártir? E se ele
E, obviamente, a gente sabe quem faz isso sempre tem... Jesus não escondeu que teria sofrimento. Exato. Perseguição. Ele falou, não há quem tenha deixado pai, mãe, lá por mim, que não venha ganhar 100 vezes mais com perseguição. Então, esse processo é um processo que acontece em todos nós. Tanto que quando, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala assim, recebereis poder para seres minhas testemunhas. Ali o poder é o poder de Deus, dinâmico, que é lançado sobre quem? As testemunhas, mártires. É martírio ou mais, sobre os mártires. Mas não é mártir no conceito de ter que morrer, é que com o tempo, as testemunhas de Jesus Cristo naquele período eram martirizados, eram mortos. Ficou esse termo. Mas o mártir é alguém que sofre por uma causa, por um ideal. Muito bem, essa foi a aula de hoje sobre os 6 primeiros selos dos 7, muito bacana. Não perca mais mistérios do Apocalipse no programa Escola de Profetas. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos 6 dos 7 selos abertos do livro, a justiça de Deus manifestando-se em um período chamado tribulação. Vimos que antes da volta de Cristo haverá dores, guerras, fome, esfriamento da fé, mas serão salvos aqueles que estiverem selados e lavados no sangue de Jesus. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.